Alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a esta web aula. E hoje, continuando aí essa série de web aulas que nós estamos tendo de acordo com os conteúdos, eu vou falar hoje para vocês sobre as mudanças na Inglaterra liberal, a modernização de agricultura e a abundância de carvão e ferro. E aí a gente finaliza esse primeiro momento do nosso conteúdo, que são as revoluções inglesas. Primeiramente, é importante a gente analisar que a Inglaterra ela se tornou aí liberal por meio, né, dos movimentos políticos ocorridos aí no século XVII, que foi a Revolução Inglesa. E dentro dessa Revolução Inglesa, conforme nós já estudamos, falamos sobre aí a Guerra Civil, falamos sobre a Revolução Puritana, sobre a volta aí da monarquia Stuart e, por fim, a Revolução Gloriosa, e estudamos também aí a República de Oliver Cromwell. E aí, a partir da Revolução Gloriosa, a gente pode dizer que essa Revolução Gloriosa ela fechou, né? Ela praticamente aí iniciou e promulgou aí o modelo de monarquia parlamentar que temos até hoje na Inglaterra. E eu posso dizer também que nós podemos entender esta origem aí do liberalismo, e ela remete aí principalmente ao momento em que as bases do antigo regime foram destruídas por um grande processo revolucionário que foi as revoluções inglesas. Eu quero que, se vocês quiserem me acompanhar, nós estamos na página 18 do livro de História, oitavo ano. Então, essas mudanças na Inglaterra liberal, a gente pode dizer que na Inglaterra, além das grandes propriedades senhoriais e das terras voltadas à produção para o mercado, havia também as terras comuns. Essas terras comuns, elas eram utilizadas de forma coletiva, ou seja, todos ali poderiam plantar, poderiam desenvolver, poderiam trabalhar nesta terra chamada de terras comuns. Ao longo do século XVI, essas terras elas passaram a ser o que? Cercadas, né? Então essas terras elas começaram a ser cercadas, né, por iniciativa de particulares, ou seja, particulares tomaram essa iniciativa de cercar essas terras, que aí pretendiam vendê-las ou utilizá-las para criar ovelhas e fornecer uma das principais matérias-primas daquele momento aí da indústria, que era a lã. Então, esses particulares começaram a fazer cercamentos, né, a cercar essas terras, para quê? Para criar ovelhas e assim vender a matéria-prima, que era a lã. Vender para quem? Para as indústrias. Sendo assim, essas propriedades elas se espalharam muito por toda a Inglaterra. E a gente pode dizer que no começo do século XVIII, devido a essa expansão aí dessa política de cercamentos lá na Inglaterra, o parlamento então criou uma série de medidas para quê? Para regulamentar o cercamento das terras comuns e acelerar a política desses cercamentos. Isso causou um impacto muito grande naquela época. Por quê? Porque essas pessoas, né, esses camponeses que usavam essas terras dos comuns, né, que ali era uma propriedade praticamente coletiva, eles sentiram na pele, né, o efeito desses cercamentos. O que aconteceu? A maior parte dos camponeses, então, eles foram expulsos aí de suas terras e teve de enfrentar o desemprego e, inclusive, a falta de moradia e de alimentação. Então eles começaram a sentir esse efeito aí dessa política de cercamento. Muitos deles, inclusive, eles então se deslocaram para as cidades, saíram do campo e se deslocaram para as cidades em busca de melhores condições de vida. A gente sabe e conhece que esse fenômeno chama-se êxodo rural, ok? E quando a gente fala em buscar melhores condições de sobrevivência,
a gente pode dizer que houve aí, neste momento, uma ampla contingente de mão de obra barata, ou seja, como não tinha emprego para todo mundo, praticamente essas pessoas, esses camponeses, essas pessoas que saíram aí do campo e foram para a cidade, eles começaram a trabalhar como operários e aí o que aconteceu? Eles recebiam baixos salários e o que recebiam mal davam para se sustentarem e sustentar as suas famílias. Este foi um efeito dessa política de cercamento. Ok? Vamos agora a outro título: a modernização da agricultura. A partir daí, depois que houve aí essa política de cercamento, a gente pode dizer que esta política de cercamento, ela resultou aí numa modernização da agricultura inglesa. E a partir do momento que houve essa modernização da cultura inglesa, houve o quê? A introdução aí de um sistema trienal de cultivo. Sistema trienal de cultivo. Inclusive, o professor explicou para vocês em sala de aula, se vocês tiverem prestado atenção, ele explicou detalhado. E a gente pode dizer também que esse sistema trienal ele é conhecido também como sistema de 3 campos, tá? Que alternava aí o cultivo de cereais, de tubérculos e gramíneas, possibilitando aí o que? A disponibilidade de mais alimentos para as ovelhas, que ao mesmo tempo fornecia o que? Adubo natural e ajudava a manter a fertilidade do solo. Quando eu falo aí dessa questão do sistema trienal, a gente tem que entender o seguinte, que essa rotação aí trienal, ela consistia principalmente aí em dividir um campo cultivado, né, em 3 partes e assim usando, né, algumas maneiras aí de cultivar enquanto a outra estava fertilizando, né? Então sempre haveria um espaço para quê? Para a terra descansar, para que a terra pudesse ser fertilizada e eles então desenvolver a plantação ali. Dentro do sistema de 3 campos, a gente pode dizer que o ano 1 praticamente produzia gramíneas, né, ou seja, gramas, o ano 2 cereais e o ano 3 o que? Batatas e beterrabas, ou seja, tubérculos. Então foi uma maneira que os ingleses encontraram para melhorar aí a agricultura. Isso graças aí à política de cercamento, que foi modernizando essas agriculturas. Outras inovações também desse período foi o que? O confinamento do gado, né? E a aração profunda que permitiram aí, respectivamente, o aumento do peso dos animais e o melhor preparo da terra para o cultivo. Então, a gente tem sempre que analisar o preparo da terra para o cultivo, a gente tem sempre que analisar que os ingleses se preocupavam muito com essa questão da terra, com essa questão da produtividade. E a gente pode dizer também que com essas mudanças ocorridas aí nos campos ingleses, houve o aumento da produção agrícola. Justamente por quê? Porque era necessário para alimentar aí uma população em constante crescimento, sobretudo dentro das cidades, porque neste período as cidades aumentaram muito aí a população, porque muitos estavam deixando o campo e indo para as cidades para buscar melhores condições de vida. E não era somente para trabalhar, mas também para estudar e ter aí uma qualificação profissional. Porque em breve vai acontecer na Inglaterra o quê? A Revolução Industrial. Muitos camponeses, inclusive, sem condições aí de competir com a agricultura moderna das propriedades vizinhas, migraram, né, para as cidades, originando aí uma força de trabalho numerosa e barata, que eu já falei para vocês, para as fábricas que começaram a surgir. Então, essas fábricas que começaram a surgir,
né, eram principalmente para aqueles camponeses que não estavam trabalhando na lavoura, que não estavam trabalhando na agricultura, e eles começaram a trabalhar então nessas indústrias como operários, recebendo baixíssimos salários, ok? Vamos então falar agora sobre a abundância de carvão e ferro, página 19 do livro. Além da modernização da agricultura, a gente pode observar também que a abundância de carvão e ferro, né, que foi um outro fator aí que permitiu aos ingleses, né, que mecanizassem os produtos têxtil, foi aí a facilidade de obter fontes de energia e matérias-primas básicas para o funcionamento das máquinas, como o carvão mineral e ferro. Porque a partir do momento que começaram a desenvolver indústrias, né, que eles queriam praticamente fazer aí uma revolução, né, na indústria, principalmente colocando máquinas para operar essas indústrias, eles então pensaram numa forma, né, numa fonte de energia para que eles pudessem então desenvolver aí essas máquinas. E eles então pensaram no carvão mineral e no ferro. Até o século XVIII, os ingleses eles usavam aí o carvão vegetal produzido a partir da queima da madeira, esse carvão normal que a gente conhece, para aquecer os fornos no processo de obtenção do ferro, né? Porém, as temperaturas atingidas por meio dessas técnicas não eram suficientes para a produção de ferro de boa qualidade. E a partir de 1780, passaram a utilizar o carvão mineral, que pode ser encontrado inclusive na superfície terrestre e tem poder aí, né, calorífico superior ao do carvão vegetal. Com a descoberta dessa nova técnica, a fabricação de ferro triplicou na Inglaterra. O carvão mineral, segundo fala aqui o livro, ele passou inclusive a ser utilizado como combustível para mover pequenas indústrias e na produção do ferro de alta resistência, matéria-prima essencial para construir, inclusive, máquinas, ferramentas e estradas de ferro. Tá? O conjunto de inovações técnicas e as mudanças na forma aí de organizar a produção transformaram a paisagem inglesa. E o que a gente pode observar é que a Inglaterra estava de fato com um passo para começar aí a revolução industrial e as mudanças na sociedade, ok? Nós vamos ficar por aqui. A gente termina esse conteúdo das revoluções inglesas. Na próxima web aula, estarei falando para vocês um novo tema. Até lá e um grande abraço.